Sereque, 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 Caruana chama. Sereque, 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 Caruana me chamou. Sereque, 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 Caruana chama. Sereque, 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 Caruana me chamou. Caruana chama. Caruana me chamou. Antes do céu cair. Uma exposição poética sobre os povos originários do Brasil. A queda do céu. Aos poucos, todos se puseram a gritar e soluçar de pavor no meio do acampamento. Auê! O céu está despencando! Vamos todos morrer! Auê! Eu também tinha medo, ainda não havia me tornado xamã, e perguntava a mim mesmo, muito inquieto: o que vai acontecer conosco? Será que o céu vai mesmo cair em cima de nós? Vamos todos ser arremessados para o mundo subterrâneo? Davi Copenau, 2015. Essa proposta foi inspirada a partir da Lei 11.645/2008, que implementa a obrigatoriedade das escolas não indígenas a incluir no currículo oficial o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena, uma construção coletiva preparando o terreno para o Abril Vermelho. As pensadoras criadoras dessa proposta: Analice Lessa, Juliana Gabriela e Vanessa Maria. E agora vocês vão ficar com uma parte dessa exposição, que são os podcasts, que conta com os relatos de Chan Marçal, mulher trans amazonida, e Rafaela Tuxá, artista indígena baiana. E um mito indígena contado por Analice Lessa. Sejam bem-vindos e boa escuta. Eu sou a Chan Marçal, sou uma cabocla amazônida de Belém do Pará e faço parte de um coletivo do Nordeste brasileiro conhecido como Coletivo das Liliths. Essa coletividade tem se proposto artisticamente e antropologicamente também investigar as ancestralidades LGBTQIA+, no processo de construção das identidades brasileiras. Inclusive, a gente tem tensionado essa questão das identidades que foram incorporadas no nosso processo de colonização e mestiçagem. Entendendo aqui, sobretudo, que o processo da mestiçagem foi um projeto, para que a gente perdesse as nossas noções de pertença e que nos desarticulasse das nossas questões ancestrais. Neste sentido, a gente tem investigado algumas histórias que não foram contadas pela história oficial, e nós fomos o primeiro grupo do Brasil a encenar no teatro, a trabalhar pelo viés da arte, a história de Chica Manicongo, a primeira travesti não índia do Brasil, uma quimbanda vinda de Angola, Banto, e as tibiras, que eram existências tupinambás que transbordavam as lógicas de gênero e sexualidade. Meu nome é Rafaela Tuxá, eu sou indígena, sou preta e vivo o desafio de ser artista no Brasil. Enquanto indígena, minha etnia é Tuxá e a minha aldeia se situa na região do oeste da Bahia, mais especificamente
a 12 quilômetros da cidade de Botirama. É uma cidade ribeirinha e que é repleta de muita arte. O áudio também é para falar um pouco sobre essa vivência enquanto preta, enquanto indígena, esse lugar ou não lugar híbrido de apagamento, infelizmente, que a gente vive no nosso país, principalmente na época em que a gente está vivendo hoje, né? Onde a gente tem um desgoverno que invisibiliza ainda mais nossas causas, nossas lutas. Isso é muito sério, então é por isso que a gente não pode baixar a cabeça, desistir. Isso não existe pra gente. Não existe porque isso sempre nos foi imposto, né? Enquanto artista, eu curso direção teatral na UFBA, faço arte cênica já tem uns 4 ou 5 anos por aí e estou no caminho da formação e também do desemprego, que é o que a gente acaba encontrando quando a gente termina uma graduação. E eu pontuo isso porque realmente é uma questão que pouco se fala e que pouco é trabalhado dentro das universidades, pelo menos dentro das instituições públicas que eu tive acesso. A profissionalização, ela é um lugar de repetição, né? Como se todo mundo fosse igual, e isso realmente é uma questão bem complicada. Mas, enquanto preta, eu vivo esse lugar enquanto indígena e preta por parte de mãe também, que tem na família remanescentes de quilombola, apesar da maioria não se identificar dessa forma, mas eu consigo acessar essa ancestralidade com meus rituais, meus cultos e ao mesmo tempo nesse caminho e nessa busca, né, de compreender esse lugar e não lugar que me colocam, né? E eu acho que ser artista, ser atriz, ser cantora, ser poetisa, que é o que eu costumo estar sempre fazendo, e ser diretora teatral também, me dá a oportunidade de acessar esses lugares, né? E as portas que me são fechadas, os nãos que me são ditos, eu procuro dentro da arte, da minha arte, das minhas produções, abrir, arrombar, que seja, para dizer que não, que eu posso o quanto eu quiser. E tem uma questão importante, que é esse não lugar, não ser nem preta nem indígena, ou você tem que ser uma coisa ou outra. Isso nos foi imposto, né? Na verdade, acho que ainda na época da colonização, minha família, meus mais velhos sempre falavam que os pretos e os indígenas eram impedidos de se relacionar. E eu já cheguei a falar em um outro momento, em algum outro bate-papo, que eu acredito que isso foi feito e é feito ainda hoje. A reverberação disso existe, ela está posta, porque o preto e o indígena, ele tem muito poder em todos os sentidos, e eles tinham uma insegurança de perceber que se esses dois lugares se encontrassem, seria muito difícil de derrubar, e de fato eles tentam apagar, silenciar, invisibilizar, mas a gente está aqui para o que deve mas isso também não é sadio para a gente. Mas de qualquer forma a gente resiste, porque é o que a gente tem. Então, ser Rafaela Tuxá, ser artista, ser indígena, ser preta, é isso, é resistência, é luta, é perseverar e é mostrar para que a gente veio. Eu tenho que lidar com isso todos os dias, e se você não sabe lidar com isso, lide você com isso.
porque é assim. Leitura do livro Índios na Visão dos Índios, Memória da Mãe Terra, páginas 48 e 49. Preservar a Mãe Terra. A terra é viva, assim como os seres vivos. Ela se move como os outros seres viventes. A terra se movimenta, geme, grita, fala, faz gestos. Tudo isso são formas da terra se comunicar com os seres humanos, seus filhos. Quando uma árvore cai, ali a terra está acenando que alguém está lhe ferindo outro filho seu. A terra é nossa mãe e a árvore é nossa irmã. Quando acontece tsunamis, vulcões, maremotos, terremotos e outras catástrofes, é a terra vomitando as tantas imundícies que os humanos lhe submetem. É a manifestação da revolta da natureza. A Mãe Terra não suporta mais as ignorâncias e as violências que os desumanos estão fazendo, praticando e torturando nossa Mãe Terra. Como cada nação, cada povo, cada território tem sua memória. Para algumas pessoas, nós indígenas temos lendas, que seriam histórias não verdadeiras. Já para nós, muitas dessas histórias são cheias de verdade. O bicho-homem. Segundo nossos velhos, o bicho-homem existe de verdade. Ele é um homem mesmo, só que é um homem enorme, que chega ao alto das árvores na mata. E ele só existe em matas densas, ou seja, em matas virgens. Na nossa região, hoje não existe mais porque foi muito desmatada. Antigamente as matas eram muitas. Antigamente existia bicho-homem aqui. Ele era alto e forte, parece um homem normal. Às vezes ele aparecia assim para as pessoas, só que aos poucos ia crescendo, 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 até virar um homem gigante. As pessoas se assombram com a sua aparência. Ele era muito feio, com o corpo todo coberto de cabelo, que ninguém nunca viu o rosto dele. Nos anos 1970, eu ouvi um gritando na mata atrás de mim, enquanto eu viajava pela mata do Monte Pascoal, da aldeia Corumbauzinho para a aldeia Barra Velha. Os pés dele são iguais aos pés de um elefante. Na nossa região, os mais velhos brincam muito um com o outro, se chamando de pé de garrafa, simbolizando como se fosse o bicho-homem, devido aos pés do bicho ser redondo. Na minha aldeia, ninguém quer ser comparado com o pé de garrafa. Eu acho que o bicho-homem seria como um guardião, alguém encarregado de preservar a Mãe Terra. Cacique Joel Braz, Aldeia Ribeirão, território indígena Monte Pascoal, Porto Seguro, Bahia. O que foi, Maitê? É verdade, Isabel.